Bom, então a França entra em guerra, né, com a Áustria, com a Prússia. Os franceses invadiram a Bélgica, né, aquela país que na época era parte aí da Áustria, era domínio austríaco. Era o local onde estavam concentrados aqueles emigrês, né, aquela nobreza refugiada contra-revolucionária. Só que a invasão francesa foi um desastre. Os franceses foram derrotados. Aí austríacos e prussianos contra-atacaram, né, e começaram a invadir a França. Nesse, nesse meio tempo, o comandante das tropas aliadas, né, austríacas e prussianas, alemãs, o Duque de Brunswick, ele fez um pronunciamento ameaçando punir o povo de Paris caso algum mal fosse cometido contra a família real. Para quê? Ao invés de acalmar a população, isso enfureceu ainda mais o povo de Paris, os trabalhadores, os sans-culottes. O resultado, pessoal, foi que naquele cenário de uma França ameaçada de invasão, aliás, já tinha começado a invasão estrangeira, crise econômica, um rei sem respaldo popular, pelo menos ali em Paris, não, e nas grandes cidades. A Assembleia Legislativa perdendo o controle sobre a situação, o resultado foi uma outra revolução. Só que essa outra revolução foi uma revolução popular, foi uma revolução liderada pelas camadas médias, pela classe média, né, pelo grupo mais radical da França, o grupo mais radical entre os revolucionários, sobretudo em Paris. O povo invadiu o Palácio das Tulherias, né, onde na ocasião a monarquia, a corte estava residindo. O rei conseguiu fugir, né, se refugiou no prédio da Assembleia, mas no final acabou sendo capturado, acabou sendo aprisionado, e a monarquia, na prática, foi derrubada pelo povo em 10 de agosto de 1792. Reparem, foi uma outra revolução dentro da Revolução Francesa, né? Uma revolução muito mais popular e radical do que a de 1789 e 91. Que vocês têm um quadro representando a tomada das Tulherias. Ok? Bom, com isso, na prática, a República foi instituída. Ela só foi criada oficialmente alguns meses depois, mas para todos os efeitos a França tinha virado, né, uma república. A República era dirigida pela chamada Comuna Insurrecional, que dirigiu, liderou em Paris a Revolução de 10 de agosto, e pela Assembleia Legislativa, que continua existindo, agora com muitos deputados, né, já abandonando as suas cadeiras, vendo que a Revolução estava se radicalizando, mas essa Assembleia ainda vai tentar legislar, pressionada aí pelo povo de Paris, pressionada pela Comuna Insurrecional. A França é invadida, né, pelos prussianos, né, em agosto, 19 de agosto. A invasão, até então as tropas estavam ali mais na fronteira, mas a invasão braba, né, principal, ocorreu agora no dia 19 de agosto. No dia 27, foram convocadas eleições para uma nova Assembleia Constituinte, porque a Assembleia anterior tinha aprovado uma Constituição monarquista, que agora não fazia mais sentido, né, porque a monarquia caiu. Então eles convocaram uma nova Assembleia Constituinte para votar agora uma Constituição republicana. Essa nova Assembleia Constituinte foi chamada de Convenção Nacional. Nesse meio tempo, pânico se espalhou em Paris e em outras cidades da França, com medo, né, da contra-revolução, com medo das tropas prussianas se encontrarem com forças contra-revolucionárias da aristocracia. E nessa altura já tinha muita gente presa, acusada de contra-revolução. E aí, no meio desse pânico, dessa histeria, o que aconteceu foi um massacre que o povo, instigado por líderes radicais, que o povo fez sobre os prisioneiros acusados de contra-revolução. Os caras nem era contra-revolucionário, era preso comum. Aí foi, né, naquela confusão toda, eles saíram matando, massacrando, sobretudo os prisioneiros políticos nas prisões de Paris. Foi chamado Massacres, né, de Setembro, né, mostrando cada vez mais que a revolução estava se radicalizando, se tornando violenta e aparentemente incontrolável. Tudo indicava que as tropas prussianas iriam tomar Paris. Tomando Paris, provavelmente a revolução iria fracassar, né? Porém, no dia 20 de setembro, na chamada Batalha de Valmy, os franceses derrotaram os prussianos. Com isso, Paris foi salva de ser tomada pelos prussianos, o que significa que a revolução foi salva. Essa batalha é considerada uma das batalhas decisivas da história, porque ela deu, né,
uma sobrevida à Revolução Francesa, né, um alívio à Revolução Francesa, a guerra continuou, né, os problemas continuaram, mas pelo menos a França, no caso, sobretudo Paris, né, não seria tomada pelo inimigo. A Convenção Nacional se instalou em setembro também, no dia seguinte à Batalha de Valmy, e entre os deputados eleitos estavam as três figuras mais famosas da Revolução Francesa, pelo menos entre o grupo revolucionário: o Robespierre, o Danton e o Marat, os três considerados republicanos radicais. Aqui vocês têm uma imagem do Robespierre, aqui do Danton e aqui do Marat. Bom, a Convenção Nacional se reuniu e virou o governo, de fato, né, da França, junto com a Comuna Insurrecional. Foi nessa época que aqueles grupos políticos famosos da Revolução Francesa se organizaram, né, os que mais aparecem. Um grupo à esquerda, outro à direita e outro no centro. À esquerda estavam os deputados conhecidos como Montanha ou montanheses, entre eles os famosos jacobinos. Era um grupo composto pela pequena burguesia, quer dizer, profissionais liberais, advogados, a classe média, que no início foi apoiado pelas camadas populares, sobretudo pelos sans-culottes de Paris. À direita, os girondinos, compostos pela grande burguesia de comerciantes, banqueiros, industriais. Né? E o centro, a chamada planície ou pântano, que era a maioria dos deputados. Esse centro, dependendo da situação, ele tendia a apoiar a esquerda ou apoiar a direita. A gente pode, grosso modo, dizer o seguinte, que essa esquerda, essa montanha, era formada pelo grupo de democratas, que dava mais ênfase à ideia de soberania popular, a direita, os girondinos, pelos liberais, dentro, né, do espectro do republicanismo, e a planície ou pântano era indefinida ideologicamente, né, dependendo, como eu falei, do rumo dos acontecimentos, de apoiar um lado ou apoiar o outro lado. Agora, todos eram republicanos. O contexto em que a Convenção Nacional se reuniu foi o contexto de crise econômica, de crescente influência do povo de Paris, os sans-culottes, nos rumos dos acontecimentos, né, pressionando os deputados da Assembleia. A guerra se expandiu. Até então era uma guerra entre França França contra a Áustria e Prússia, só que agora outros países entraram na guerra, como a Grã-Bretanha, a Rússia, a Espanha, formando uma aliança anti-francesa. Dentro da França estourou uma guerra civil entre monarquistas e republicanos, e entre republicanos moderados e radicais. Em um primeiro momento, os girondinos controlaram a Convenção Nacional. Foi aí que a República foi proclamada oficialmente, né, em setembro de 1792, mais ou menos pouco mais de um mês depois da derrubada da monarquia. Em outubro, as tropas aliadas são expulsas da França. Em novembro, a Bélgica é novamente invadida pela França. A Convenção então lança um decreto afirmando que ajudaria qualquer nação que desejasse derrubar o seu governo, ou seja, estava na verdade pregando uma guerra a toda a Europa. Né? Em dezembro, lança um decreto de pena de morte para os monarquistas. Aí, em janeiro de 93, o Luís XVI foi executado em praça pública, teve a sua cabeça cortada, né, pela famosa guilhotina. A tensão entre França e a Grã-Bretanha estava crescendo, até então a Grã-Bretanha ainda não estava em guerra, mas a tensão entre os dois países crescia, e em fevereiro, no início de fevereiro, a França declarou guerra à Grã-Bretanha. No mês seguinte, a Bélgica foi anexada pela França. Então, o governo revolucionário, na verdade, ele manteve a tradição dos governos do antigo regime, a tradição de um imperialismo francês também na Europa, de tentar estender, ampliar o poder da França, anexando territórios europeus ao território francês ou impondo a hegemonia da França na Europa. Só que agora queria fazer isso junto com uma ideia de uma espécie de uma cruzada revolucionária, né, de levar a revolução, de libertar os povos, né, do domínio do antigo regime. Na verdade, era um discurso que usava o argumento de libertar os povos da Europa para, na verdade, dominá-los, né, submetê-los ao domínio francês. O Napoleão Bonaparte, mais tarde, foi mestre em usar esse discurso e em aplicá-lo, em praticar, né, esse domínio. Então foi nesse contexto de uma França que estava se fortalecendo e dominando a Bélgica, anexando territórios, que foi criada a primeira coalizão contra os franceses: Grã-Bretanha, Áustria, Prússia, Holanda, Espanha, Portugal, os Estados Papais e os reinos italianos. Ou seja, praticamente toda a Europa. Foi criado um tribunal revolucionário para julgar e executar os inimigos da Revolução. Esse tribunal seria ampliado, aperfeiçoado mais adiante na época dos jacobinos.
Na mesma época, em março, estourou a Guerra Civil na França, com a revolta da Vendéia. Camponeses, monarquistas, católicos, portanto, contra a República, contra as medidas anticatólicas clericais, né, da Revolução, se rebelaram contra o governo republicano. Então, reparem que o comportamento do camponês era muito variado. Eles eram contra o regime senhorial, mas não eram contra a monarquia, não eram contra a igreja. Né? Foi criado um comitê de salvação pública pelos grupos mais radicais que alegaram que não tinha como manter os girondinos no poder porque eles não tinham força, respaldo popular, né, para poder enfrentar os problemas internos e externos, a guerra contra praticamente toda a Europa e a revolta na Vendéia, além da crise econômica. Resultado, esse comitê apoia uma insurreição popular em Paris, um levante popular em Paris contra os girondinos, que são derrubados, são afastados, né? Muitos foram presos, outros fugiram, né? E outros simplesmente perderam o controle sobre a convenção, e com isso os jacobinos assumiram o poder. Fazer uma pausa e já volto a falar dos jacobinos, ok?